Olá, meu irmão, olá, minha irmã, olá, você que nos acompanha a partir deste momento, nesta reflexão, pensando um pouquinho sobre este tempo quaresmal, as nossas celebrações dentro deste tempo quaresmal, mas além das nossas celebrações dentro deste tempo, também analisar, pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, porque estamos vivendo também uma campanha da fraternidade ecumênica. É a 5ª campanha que nós no Brasil temos de cunho ecumênico. Neste ano, lembrando que o tema da campanha é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. O lema da campanha Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. O texto extraído lá da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Muito bem, eu sou o Padre Ted, sou aqui da comunidade paroquial na cidade de Braúna, Diocese de Lins, e venho partilhar um pouquinho, assim, pensar um pouquinho com vocês. Por quê? Quando a gente entra dentro do tempo quaresmal, nós temos o nosso jeito de celebrar. Nós temos as nossas devoções, né? Dentro da piedade popular, naquilo que o nosso povo, as nossas comunidades, com o seu jeito, vai celebrando, vai mostrando a fé, vai mostrando a celebração, a espiritualidade que cada comunidade tem e naquilo que também é comum. Nós temos as vias sacras, nós temos os momentos penitenciais, nós temos as caminhadas penitenciais, nós temos as procissões, procissão do encontro e translado do Santíssimo na Quinta-feira Santa, que faz parte da liturgia, né? E são outras coisinhas também, o toque da matraca, o cobrir as imagens. Isso é próprio nosso, da nossa catolicidade, do nosso jeito católico de celebrar. O nosso mistério, o mistério pascal, a nossa fé em Cristo Jesus. É o nosso jeito de celebrar. Então perguntaram assim, padre, né, às vezes alguém pergunta assim, mas a campanha ecumênica, como que nós vamos celebrar? Como nós sempre celebramos. Como nós sempre celebramos, naquilo que é próprio nosso. E dentro daquilo que nós celebramos, não esquecer que nós estamos dentro de uma campanha ecumênica, propondo o diálogo, o amor, o diálogo que é para conhecer o outro, acolher o outro, se aproximar do outro, estar junto, né? Não criar ainda mais divisões, mas estarmos juntos, unidos naquilo que é comum. E naquilo que é comum, é sempre bom a gente pensar um pouquinho sobre os passos que a campanha vai dando. E foi apresentada a nós pelo texto base. Nós aqui no Brasil sabemos que a campanha ela bebe daquela metodologia, né, do tripé ver, julgar e agir. Ver a realidade. Então é um convite para conversarmos sobre os acontecimentos na nossa realidade, Brasil, mundo, sociedade. A gente olha para tudo que tem acontecido, está acontecendo, observa a nossa história e dentro deste observar a história e o caminhar da nossa vida, ir levantando alternativas e saídas para que a coerência do Evangelho, a vivência do Evangelho, se torna uma opção verdadeira para nós, para transformar esta realidade. Aí a gente dá um outro passo, que é o passo do julgar. A gente pega esta realidade, analisa essa realidade, é o julgar. Vamos realmente olhar com os olhos do Cristo e ver os pontos, o porquê disso, né? É um reconhecimento do que aconteceu. O julgar é quando as nossas mentes e os nossos corações se abrem para a realidade. Eu olho para o que está acontecendo e falo, poxa vida, está acontecendo isso. Por quê? Como chegou até aqui? O que podemos fazer? E aí eu dou outro passo. Eu vi, estou vendo, analisei, julguei a situação e agora o terceiro passo, que é a terceira parada dentro do texto base, que é o nosso agir, que são as pistas que contribuem para derrubar o quê? Como o tema da campanha fala, fraternidade e diálogo, num compromisso de amor. Então, neste dialogar com a realidade e com tudo que está acontecendo, a gente tem que derrubar os muros das divisões que estão aí.
E nesse derrubar os muros das divisões, né, os problemas que a sociedade enfrenta, a gente precisa ir conversando pelo caminho, agindo com o coração, tendo ações de abertura, enfrentando as problemáticas que vão surgindo, aí a violência que está aí no mundo, em todos os âmbitos que a gente vê, a cultura do ódio, da violência, do descarte, né? E também enfrentar tudo isso com amorosidade. Jesus nos desperta para uma realidade. O Evangelho nos desperta. As nossas celebrações devem sempre nos despertar para um compromisso de vida. Eu vou lá celebrar a Via Sacra, eu vou fazer uma caminhada penitencial, eu vou celebrar a misericórdia do Senhor, eu vou à missa, tá? Mas dentro dessa celebração, a celebração deve te levar a superar divisões, derrubar muros, colocar os pés no chão da realidade, mas o coração elevado às alturas, para que a gente possa celebrar ainda mais com amor e fé esse tempo quaresmal e fazer do nosso compromisso de conversão e de vida um objetivo alcançado, né? E aí a gente tem que lembrar, claro, que uma das propostas é vivenciar com amor ainda mais comprometido, é o diálogo entre as outras denominações cristãs. Por isso a campanha ecumênica, né? Olhar para o meu irmão protestante, evangélico, pentecostal e até os irmãos que são de outras tradições religiosas, né? Num diálogo interreligioso. Eu não vou perder a minha identidade, né? A gente pode fazer as nossas vias sacras. Por exemplo, com certeza muitas comunidades adquiriram esse subsídio que é a Via Sacra, ou aquele que também contém ali a celebração da vigília eucarística da quinta-feira para a sexta-feira santa. Percebam que por mais que a campanha seja ecumênica, se você abre aqui o texto, você percebe que ali está também uma canção que traz a presença de Maria Santíssima. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, né? Perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Ou seja, por mais que ela seja ecumênica, ela respeitou a nossa identidade cristã católica. Nós também devemos respeitar a identidade das outras denominações na sua liturgia, no seu jeito de celebrar. É só a gente lembrar um pouquinho a canção do Padre Zezinho que diz assim: eu tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais, né? Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos pelos mesmos ais. Dentro de uma carta encíclica do Papa Paulo VI, Ecclesiam Suam, está escrito assim, número 61, está escrito assim: ponhamos em evidência primeiramente o que nos é comum, antes de insistirmos no que nos divide. Boa e fecunda orientação para o nosso diálogo. Olhemos para aquilo que é próprio nosso. No texto da campanha, ele traz na quarta parada uma celebração ecumênica. É bom a gente conhecer a quarta parada. Na quarta parada, ele traz ali como celebrar. A estrutura da celebração respeita, nesse diálogo ecumênico, a identidade de todos nós. A estrutura está ali, tem a abertura, a acolhida, nós somos reunidos em nome da Trindade Santa, nós temos sim um momento penitencial, pedido de perdão, depois o anúncio da graça, o canto de um hino bíblico, né? A palavra que é cantada, a oração da campanha da fraternidade, a liturgia da palavra com o texto que oferece aí o tema da campanha para ser refletido, o evangelho, né? E aí para cantar o evangelho, vai lembrando o canto, o desejo da unidade, a construção comum em Cristo Jesus, afirma e reafirma essa ação de estarmos juntos, a confissão de fé que Cristo é a nossa paz e nele nós somos unidos em Cristo Jesus. Aliás, o documento, o decreto Unitatis Redintegratio fala que nós somos irmãos no Senhor.
eu sou de outra denominação cristã. Eu não sou católico, sou de outra denominação. Então eu não sou o irmão dos católicos. Eu sou católico, mas eu tenho amigos e amigas que são protestantes, evangélicos, pentecostais. Eles não são meus irmãos? São. Pelo batismo que foi dado a eles, desde que seguindo a fórmula que nós aprovamos, que as igrejas cristãs aprovaram, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o mandamento do Cristo Jesus, ide pelo mundo inteiro e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seguindo isso daí, nós todos nos tornamos irmãos em Cristo Jesus. Nós também rezamos uma mesma oração, a oração do Pai Nosso, a oração que nos identifica. Então, não vamos perder a nossa identidade cristã católica. Essa identidade será apresentada para os outros, assim como os outros apresentarão a sua identidade para nós, e aí forma a unidade celebrativa naquilo que é comum. Olhemos para o que é comum, não o que divide. Sem medo de celebrar a fé, sem medo de olhar para a realidade, sem medo de nos unirmos em Cristo Jesus, formando esta ciranda de amor, de vida e de salvação. E tenhamos, claro, uma boa quaresma e uma boa campanha, sem criar polêmica. A gente precisa conhecer melhor para viver. Leia o texto da campanha. Em 2 horas, 2 horas e meia, você lê todo o texto, faça uma reflexão profunda, olha para a realidade, não tenha medo. E a celebração se torna mais leve, mais gostosa, mais amorosa. A amorosidade no caminhar com Cristo e com os irmãos. Ainda dentro disso, a gente olha ali para o que o Conselho Nacional das Igrejas coloca, orienta. No contexto ecumênico, celebrar é fortalecer laços de amizade, é aprofundar o conhecimento mútuo, é crescer em direção à unidade, na prática comum da adoração, do louvor e da oração. Ver-se-á também mais claramente o que é próprio e específico de cada denominação cristã, as tradições distintas, em cantos e orações e diferentes compreensões de liturgia e sacramentos, acentos distintos no anúncio da palavra de Deus. E a oração pela unidade nos fará crescer na fé, na esperança e no amor, e apesar das diferenças, dar passos mais confiantes. Então não tenha medo de celebrar. Celebre a sua identidade cristã católica, mas também olhe para a identidade celebrativa do outro e você descobrirá que há coisas comuns, principalmente na palavra, na oração e no compromisso que a celebração te oferece a viver. Que tenhamos todos uma ótima quaresma e uma campanha onde no diálogo e no diálogo celebrativo a gente possa viver ainda mais a fé, o amor e a esperança e o compromisso de Cristo Jesus. E eu gostaria apenas de terminar dizendo algo muito curioso, muito bacana, para você pensar aí. Isso assim, é oportuno concluir dizendo que deve haver entre nós uma pastorabilidade, a atitude ou condição de pastorear, conduzir o rebanho na experiência de e com Cristo bom pastor, se doando inteiramente, se convertendo da atitude mercenária dos que buscam aproveitar a fragilidade do povo, emocionalmente abalado e sedento por respostas, para a atitude digna e verdadeira do discípulo que se identifica com o Mestre. E ainda a celebrabilidade, a atitude e o compromisso de celebrar bem, condizendo e conduzindo os irmãos no mistério que é vivenciado na ação litúrgica da Igreja, ou seja, a habilidade de celebrar e viver a ação celebrativa. Em resumo, o que a campanha também nos propõe? Celebrar bem e, celebrando bem, aprender com o outro. E aprender com o outro, ver no outro que aquilo que é diferente não me separa, mas me aproxima. Por quê? Eu estou aberto ao conhecimento e ao diálogo. E nesse diálogo, a troca de experiência, de testemunhos de fé, nos faz unidos em Cristo Jesus na missão de transformar a realidade da vida
e da sociedade num mundo mais humano, mais justo e mais fraterno. Deus te abençoe, boa quaresma, boa campanha da fraternidade e em Cristo nossa paz, aquilo que era dividido, tudo se fez unidade. Dialogue com o outro e celebre a vida e a esperança naquilo que é próprio nosso de cristãos católicos, mas também esteja aberto para celebrar com seu irmão e irmã de outra denominação. Tchau, um beijo.